Olá, agora que você já entendeu a importância da gestão do tempo, agora que nós já discutimos sobre como o tempo ele influencia a tua vida, né, e inclusive discutimos sobre a concepção, né, e a importância de entendermos a concepção sobre, né, a gente diz, né, na academia sobre os construtos de olhar para o tempo. Agora, vamos pensar de uma forma mais prática, né, numa metodologia que divide o tempo em três. Como assim, Jonathan? Você sabe que há uma metodologia que vai dizer que o tempo de todo mundo, ele sempre é dividido em três grandes esferas. Né? Por isso que nós chamamos da tríade do tempo. Né? E que esferas são essas? Né? O tempo ele é dividido numa esfera circunstancial, numa esfera de urgência e numa esfera de importância. E aí eu quero primeiro falar contigo, né, sobre como essas esferas elas acabam, o que isso significa. Né? Vamos primeiro começar a falar um pouco sobre a esfera da urgência. Né? Inclusive, para não perder nada, eu quero ler rapidamente isso aqui para você. O que é urgência? Urgência são decisões relacionadas às tarefas que devem ser realizadas de imediato e que podem gerar algum tipo de problema se não forem executadas. Então, nesse momento, faça uma pausa aí e pense em tudo aquilo que você tem que é urgente. Ah, Jonathan, e como eu sei que é urgente? Se você não fazer aquilo que você sabe que você tem na cabeça e se o não fazer vai te gerar um problema, isso é urgente. Percebe? Então, tudo aquilo que você sabe que você precisa fazer, inclusive você nem tem mais tempo para fazer, aquilo é urgente. Então, fique com isso na cabeça, porque isso é uma esfera. Então, né, a parte da sua vida você vive dentro da urgência. E daqui a pouco nós vamos pensar e falar que nenhum problema em relação a isso. O problema é quanto tempo da minha vida eu vivo dentro da urgência. Tá? Então fica com isso na cabeça. Outra coisa que eu quero discutir aqui contigo, né, antes de nós avançarmos aí para uma outra esfera, né, eu quero continuar pensando com você de maneira agora mais pragmática, né, o que pode indicar que você está dentro, né, dessa esfera de urgência. Por exemplo, o que é urgente não tem prazo. Você olha aí para o teu calendário, para as tuas tarefas, e você fala assim, olha, tem um monte de coisa aqui que é para ontem. Então, se não tem prazo, é urgente. Nós vamos ver que isso lá na frente, que isso é um grande problema. Geralmente, a urgência, ela tem uma grande relação com a procrastinação. Né? Também vamos discutir sobre procrastinação nas próximas aulas, mas nesse momento, né, eu queria só que você pensasse que muito do que você faz que é urgente, né, talvez você esteja fazendo de maneira urgente porque você está procrastinando muito. E aí, obviamente, quanto mais eu procrastino, mais eu preciso fazer as coisas em cima da hora. Pensa lá quando você tem que fazer o teu imposto de renda anualmente. Né? Você tem lá, o governo te dá lá, sei lá, 3 meses para você fazer esse negócio, ou mais. Né? Mas vamos pensar em 3 meses aqui? Vamos ser mais. Não, vamos deixar 3 meses. Né? Você teve lá 3 meses para fazer o negócio. Né? 90 dias. E aí, né, você tem prazo, você tem lá, você sabia quando tinha que entregar. E aí você deixa, né, na última semana, você lembra daquilo, e aí você fala, eu tenho que fazer de qualquer jeito, mas acontece uma série de coisas e você deixa para entregar a sua declaração de imposto de renda no último dia. Né? E aí há o grande risco de o sistema ficar sobrecarregado, há um grande risco do aplicativo não funcionar, né? Há um grande risco de você não encontrar, né, aquelas notas fiscais que poderiam te ajudar, né, a abater os impostos, e aí você faz uma declaração de qualquer jeito, inclusive você deixa de receber, né, uma quantia da sua restituição, porque você fez a tua declaração de forma urgente, porque você procrastinou. Você teve 90 dias para fazer aquilo. Ah, Jonathan, mas eu não tive tempo. Uma coisa que nós vamos discutir aqui é que nós sempre temos tempo. A grande questão é o que eu escolho fazer com este tempo. A gente sempre tem tempo. E eu diria uma coisa para você, que eu sempre falo para os meus alunos quando a gente pensa em gestão do tempo. Né? Eu digo que o seu tesouro está onde o seu tempo está. Você fala assim, eu amo fazer alguma atividade física. Pô, legal.
E quanto tempo você consegue reservar para atividade física? Né? Ah, não consigo, Jonathan, eu não tenho tempo. Então você não ama atividade física. Né? É legal esse discurso que você ama o negócio e tal, mas você não gosta. Porque se você gostasse, você arrumaria tempo para fazer isso. É óbvio que eu sei que a gente vive num mundo um tanto quanto conturbado. Eu sei que você passa grande parte do seu tempo, né, relacionado aos teus negócios, né, dentro da tua empresa muitas vezes, ou se não dentro, mas trabalhando para ela. Mas, inclusive, né, o que você passa de excedente fazendo aquilo que você faz é uma escolha deliberada sua. Porque quando nós falamos sobre gestão do tempo, nós falamos também sobre falar nãos. E nós temos uma grande dificuldade sobre, né, falar nãos. E toda vez que você deixa de falar um não, né, porventura você está usando o teu tempo talvez de forma inadequada e você pode fazer esse não, você vai procrastinar alguma coisa que seria importante para você. Tudo isso para falar, né, que esse negócio de urgência é uma coisa séria. Outra coisa, a urgência, gente, muitas vezes é bem vista pelas pessoas. Né? Quantas vezes você trabalhou numa empresa, ou trabalha em empresas que valoriza o cara que fica correndo para cima e para baixo? Ah, vamos fazer alguma coisa, ah, o fulano não pode. Por quê? Porque ele está correndo. Ah, porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo, né? Que não sei o quê. Então, a urgência é bem vista, o apagar incêndio é bem visto. E aí a galera fala, normal, nenhum problema em viver grande parte da vida na urgência. Só que eu sempre digo o seguinte, quando você vive grande parte da vida na urgência, não lhe sobra tempo para pensar, não lhe sobra tempo para refletir. Como é que você vai refletir, tomar decisões importantes, tomar decisões assertivas, se você está sempre correndo? Então, esse lance de sempre viver na urgência é um grande problema. E eu digo mais ainda, né? Quando as pessoas pagam para você fazer aquilo que você faz, elas pagam pela tua criatividade, pela tua competência. E quanto mais você fazer as coisas dentro da urgência, menos você vai conseguir mostrar realmente o que você é e o que você faz. Outra coisa ainda, né, para indicar o quanto a urgência ela é perigosa. Muitas vezes a urgência ela pode ser um mecanismo de defesa. Ah, como assim, Jonathan? Para quem não lembra, né, o que é mecanismo de defesa? Isso aí vem da psicanálise, e mecanismo de defesa, na verdade, é um nome que a gente dá para quando o nosso inconsciente ele resolve se defender de algumas coisas. Né? Onde você quer chegar, Jonathan? Pensa em gente que corre o tempo todo. Talvez essa pessoa ela esteja correndo o tempo todo e vivendo numa urgência porque ela não quer parar para pensar sobre a vida de fato. Talvez ela não queira fazer uma reflexão profunda sobre a vida, porque inclusive se ela pensar e se ela ter que parar para fazer uma reflexão profunda sobre a vida, ela vai perceber que ela vai ter que romper algumas coisas, que ela vai ter que falar alguns nãos, que ela vai ter que tomar algumas decisões, e para que isso não aconteça, o que ela faz? Eu vivo correndo, eu vivo na urgência. Então, há uma grande possibilidade, né, de, se você está vivendo grande parte da sua vida dentro da urgência, disso ser, inclusive, um mecanismo de defesa. Espero que isso esteja fazendo sentido para você, porque a gente vai continuar avançando nessas compreensões sobre o tempo e sobre essa tríade que eu tenho chamado aqui. Agora que nós já falamos sobre o pilar, né, da urgência, vamos falar um pouco sobre a circunstância? Assim como eu fiz com a urgência, para não perder nada, eu quero ler a circunstância aqui para você. O que é, né, essa esfera da circunstância, Jonathan? Essa esfera da circunstância ela está voltada para qualquer tipo de atividade que a pessoa é levada a fazer em função da situação, condição ou ambiente, fazendo-a desfocar do que é importante ou do que é urgente. Na verdade, circunstância é quando você faz aquilo que você não queria fazer ou você não sabe o que você está fazendo. Grande parte das pessoas vivem também dentro dessa esfera das circunstâncias. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, gente, que estão me ouvindo nesse momento, você que está me ouvindo e me vendo nesse momento. Quando eu falo tudo isso aqui que eu falo, né, eu me incluo aqui com você. Né? Longe de ficar numa situação como guru, no sentido, olha, né, eu não estou mais vivendo nessa situação, isso aqui são para vocês. Não, eu estou junto contigo. Há um grande perigo de nós vivermos e passarmos grande parte da nossa vida vivendo dentro da esfera da circunstância. E o que é viver dentro da esfera da circunstância? É aquela pessoa que não consegue falar não para nada. Né? Conhece gente assim? Você conhece gente que, inclusive, se anula em função do outro, porque sempre quer falar sim para tudo? Né? Vamos colocar um exemplo aqui, é bem banal, mas que pode acontecer. Imagina que você tem um amigo que o negócio dele é rock. Ele curte rock. O negócio dele é rock. Desde pequeno, né? O negócio dele é rock.
Aí ele começa a namorar. E a namorada dele gosta do quê? De sertanejo. Aí você pergunta pro cara, você tem ido a shows de rock, a festivais de rock? Não. Você tem ido pra onde? Ah, agora eu só vou no sertanejo. Ah, Jonathan, algum problema no sertanejo? Não, nenhum problema no sertanejo. O problema é quando você deixa de fazer aquilo que é a sua essência, que é essencial para você, de que você gosta, que tem a ver com você, que tem a ver com a sua identidade, para sempre fazer aquilo que tem a ver com o outro. Uma coisa que a gente vai entender é que muitas vezes as pessoas que vivem nas circunstâncias, né, elas podem estar vivendo, ela pode estar vivendo, né, em função do outro, fazendo uma série de coisas para o outro, aquilo que é importante para o outro, mas para ela mesma, ela não faz. Conhece gente que sai da empresa e aí depois fala, olha, aquela empresa não me valorizou, né? Eu dei minha vida por esse negócio aqui. Então, aquilo talvez fosse importante para a empresa, mas não era importante para aquela pessoa, né? E será que a culpa de fato é da pessoa, né? Ou será que a culpa de fato é da empresa? Me desculpe, será que a culpa não é da pessoa que olhou para aquilo tudo e resolveu mesmo assim fazer? Sabe quando você vai para aquelas reuniões e você não sabe por que você está ali, por que da tua participação ali, né? Por que você está perdendo uma hora do seu dia ali? Isso é viver na circunstância, isso é viver de maneira circunstancial. E aí, eu gostaria que você pensasse quanto tempo da sua vida você tem vivido de maneira circunstancial, fazendo coisas que não têm nenhum sentido para você. Não estou dizendo aqui que você vai dizer não para tudo e que você não pode fazer coisas circunstanciais. O problema é quando você passa grande parte da sua vida só fazendo coisas circunstanciais. Ah, Jonathan, entendi isso daí, mas me fala aí, né, me dá alguns sinalizadores, alguns indicadores que mostrem que eu estou vivendo nisso. Tá bom, vou trazer aqui para vocês. Primeiro, será que você não está fazendo muitas coisas dependente da sua vontade? A gente vive numa cultura, né, e sobretudo uma cultura latina, né, que nós temos uma grande dificuldade, né, de falar assim, ó, não, não vou, porque as pessoas elas veem o não de maneira grosseira, elas veem o não como arrogância, elas veem o não como a pessoa não gosta de mim, né, e muitas pessoas inclusive manipulam outras porque sabem que as pessoas não falam não. Então, será que pensa nas coisas que você tem feito? Quantas dessas coisas que você tem feito, né, você está fazendo independente da sua vontade? Seja muito sincero com você, né, faça uma reflexão profunda sobre isso. E aqui, quando eu falo sobre coisas, eu quero que você pense, né, em todas as áreas da sua vida. Né? Pense nas relações que você tem, pense no trabalho que você tem, pense naquilo que você estuda. De novo, eu não estou falando que a gente só vai fazer aquilo que é legal, aquilo que nos dá na cabeça, mas há um grande problema quando eu passo grande parte da minha vida fazendo coisas dependentes da minha vontade. Outra coisa, muitos de nós vivemos nas circunstâncias porque aceitamos tudo por educação. Você nem está afim de ir para aquele lugar, você nem está afim de ir para aquela festa, você nem está afim de ir para aquela balada, você nem está afim de se envolver naquele projeto, mas a pessoa te convida e você acha que você faltará com a educação se você falar não. E aí você fala sim, né? Gente, você pode falar não de maneira cordial. Quem disse que você, né, precisa se submeter a tudo que acabam impondo para vocês e para você? E uma coisa que é importante que você tenha em mente: toda vez que você fala sim para os projetos alheios, você está falando não para os seus projetos. Então, né, você fica nessa de, não vou falar não por educação, por educação, por educação, você acaba, né, se submetendo a fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com você e deixa de fazer aquilo que seria ou é essencial para você. Outra coisa, quando nós falamos sobre essa esfera da circunstância, isso pode ser importante para as pessoas, para outras pessoas, ou urgente para outras pessoas, mas não necessariamente para você. Às vezes a pessoa chega com uma demanda e fala, olha, isso aqui é muito importante, não sei o que, então, mas é importante para ela, não é importante para você. Toma cuidado com isso. Né? Um sinalizador que mostra que você está vivendo dentro dessa esfera da circunstância é quando você faz muita coisa que faz você perder tempo em excesso. Né? Como assim? Pensa lá que você acordou sábado pela manhã, sol, dia ensolarado, tudo bonito, e você falou, eu vou pro parque. Eu vou pro parque, pensa aí no parque mais badalado, mais legal que tem na sua cidade, o parque que você mais gosta, eu vou para lá. E aí você acorda e pega o celular, começa lá a ver o Insta, depois vai pro Face, aí vai pro LinkedIn, aí quando você menos vê,
o sábado foi embora. Chega o domingo, né, você tá lá assistindo Faustão, fantástico, a letrinha tá subindo e o final de semana acabou e você não fez aquilo que você gostaria de fazer. Então cuidado com aquilo que te faz perder tempo em excesso. E a priori, gente, quando nós pensamos nessa esfera da circunstância, ela não nos traz resultados positivos, né? Os resultados, eles não têm. Na verdade, não tem resultado. Né? Eu faço aquilo, qual é o resultado de você ficar 12 horas, 8 horas, 5 horas, 3 horas nas redes sociais? Eu não estou dizendo, eu gosto de rede social, eu não estou dizendo que não é legal, eu estou dizendo que o problema é quando você abre mão de fazer coisas importantes para ali ficar. E aí, para a gente caminhar para o final, mais uma coisa que eu gostaria de falar para você ainda, desculpa, na esfera da circunstância, né? Além de não trazer resultado, ela te gera uma sensação de insatisfação, de angústia, uma sensação de saturamento, né, de decepção. Então, se você tem usado o seu tempo dessa forma, você tem sentido essas coisas, há uma grande possibilidade de você estar vivendo na esfera da circunstância. E, Jonathan, a gente tem que viver em que esfera? Nós temos que viver na esfera da importância. E já que eu li o que é urgência, o que é circunstância, vamos ler o que é importância? A esfera da importância abrange todas as atividades que são verdadeiramente importantes na vida do indivíduo, né, que trazem resultados mais efetivos, que fazem diferença para ele, para o trabalho dele, para a comunidade dele, para as pessoas com quem convive. Ou seja, viver na esfera da importância é quando você faz aquilo que tem que fazer, que tem que ser feito, que tem a ver contigo. Jonathan, o que me aponta que eu estou vivendo na esfera da importância? Quando as suas ações estão alinhadas com os teus valores. Teremos uma aula aqui, em algum momento nós vamos falar sobre valores humanos. Né? As suas tarefas que são importantes, elas têm prazo. Se você tem uma série de coisas para fazer na tua vida e aquilo não tem prazo, há uma grande possibilidade daquilo não ser importante, porque aquilo que é importante tem prazo, está lá no seu calendário, né? Você sabe quando fazer, né? Em que momento fazer. A esfera da importância, você tem que perceber isso, que ela é importante para você, mas talvez não seja importante para o outro. Né? Então, às vezes, a gente deixa de viver dentro da esfera da importância porque não é importante para o outro aquilo, só é importante para mim. E aí eu olho para o lado e falo, se não é importante para o outro, talvez não seja importante para mim. E isso é uma grande balela, uma grande falácia. Então, cuidado com isso. Faça reflexão. Será que há coisas que são importantes para mim, mas não são para o outro, e por isso eu preciso investir tempo nessas coisas? Aquilo que é importante, gente, quando você vive nessa esfera, aquilo traz satisfação. Pensa em alguma coisa que você gastou muito tempo e você conquistou. Pensa quando você terminou a tua graduação, ou quando você terminou um projeto interessantíssimo, né? Quanto tempo você investiu naquele negócio? Não foi fácil, foi difícil, mas no final você olha para trás e fala, valeu a pena. Por quê? Você gastou o tempo fazendo aquilo que era fundamental. E aí, mais uma coisa dentro dessa esfera da importância é que traz resultado, sempre traz resultado positivo. Mesmo que não for a curto prazo, em algum momento isso vai trazer resultado positivo, ou a médio prazo, ou mesmo a longo prazo. Então, isso sinaliza, né, que você, quando faz essas coisas, ou quando, né, percebe que está vivendo à luz desses tópicos que eu trouxe aqui, que você está vivendo na esfera da importância. E aí, para a gente caminhar para o final, eu gostaria de pensar assim, você deve estar pensando, Jonathan, qual é o ideal? Qual é a tríade ideal? Né? Quantos por cento eu tenho que viver da minha vida dessa forma? Eu diria o seguinte, né? 10% da tua vida ela tem que estar na esfera da circunstância, no máximo, né? No máximo. 20% da tua vida deveria estar na esfera da urgência e 70% da tua vida deveria estar na esfera da importância, porque é ali onde as coisas acontecem. Eu já adianto, quando eu faço o teste, né, com as pessoas, né, com os meus alunos, né, nos treinamentos que eu dou, grande parte das pessoas estão vivendo na esfera da circunstância e da esfera da urgência. Espero que com essa aula você tenha se sentido provocado e tenha pensado, né, sobre viver na esfera da importância. Um grande abraço e seja feliz.